A hipótese de Gaia, ela, quando apareceu, ela foi muito criticada. E aí começou, de um tempo, o pessoal começou a dar razão, e agora os argumentos dela são largamente aceitos pela comunidade científica. E um detalhe, eu tenho 48 anos de consultório, e nesses 48 anos já devo ter contado 450 ou 650, não sei, vezes para os pacientes que vêm aqui, com quem eu já faço amizade, essa questão da hipótese de Gaia. Eu acredito na hipótese de Gaia. Eu vi o homem falando sobre isso, e isso aí abriu um novo campo de estudos interdisciplinares nas ciências da Terra, formação de uma visão holística do planeta, da vida e etc. Ou seja, ele está por aí agora e avisou que se a gente continuasse fazendo, lembra da mão que eu coloquei para vocês? Se nós continuássemos fazendo com a Terra aquilo que ele falou que nós fazíamos, de repente os anos iriam se passar, aquela coisa toda, e o que ele fez? Ele foi um homem que de repente, isso aqui eu acho muito bonito, se vocês, antes, ali por 1990, por aí, não se achava Lovelock nesses Google, nesses buscadores. Agora vocês botam em qualquer lugar e ele está ali. Antes, para achar uma literatura sobre ele era difícil, agora é total. E se vocês olharem aqui, aqui ele escreveu, claro, um novo olhar sobre a vida na Terra, as eras de Gaia, a vingança de Gaia, Gaia cura para um planeta doente, Gaia alerta final. Isso tudo ele vem escrevendo e ele continua escrevendo até hoje. E se vocês, digamos assim, me perguntarem se ele está sendo aceito agora, aquela coisa toda, a primeira, antes de falar isso, eu vou falar do livro que chama-se A Vingança de Gaia. Vejam bem, o que ele tinha falado naquela época? Isso tudo, só que eu não disse o restinho do que ele falou. Isso ainda lá onde eu estava na mão, lembra da mão? Eu falei daquilo ali, só que ele disse assim, que nós continuássemos fazendo isso aí, a Terra iria começar a se defender. Como é que ela iria se defender dessas danadices? Primeiro, mandando os grandes inimigos. Furacões, tsunamis, enchentes, chuva, enfim, toda essa coisa bem barulhenta. E em seguida ele iria mandar outras coisas devagarinho e chegaria um momento onde, já que as pessoas não estão se dando conta que a coisa está feia, ele ia começar a mandar os seus inimigos invisíveis. Claro, inimigos invisíveis não dele, né? Os inimigos invisíveis para as pessoas que estavam mutilando a Terra. Então vejam bem, quando entra nisso aí nós já entramos em uma coisa que eu queria falar antes, que chama-se A Vingança de Gaia. Vejam bem, eu vi isso aí em 74. E aí eu comecei esses anos todos, cada vez que a coisa, quando inventaram a palavra tsunami, e enfim, essas situações todas que aconteciam na época, eu, de uma forma geral, achei, eu digo, olha, a tal da história está começando a ficar animada, né? Bom, o que começou a acontecer então, no caso, é o que ele chamou de A Vingança de Gaia, que foi um livro dele, ou seja, a Terra estava se vingando. Bom, A Vingança de Gaia, ele passou para outros assuntos, sempre falando sobre aquecimento global, energia nuclear, ele começou a falar sobre tudo, porque ele escreve muito. Só que se vocês perguntarem para mim, eu me lembro daquela conferência de 1974. Naquilo lá, aquilo me marcou de uma maneira que eu nunca consegui esquecer. E se vocês perguntarem para mim, tu está imaginando o que tu viu? Não estou imaginando, as coisas estão acontecendo. Tanto que eu apresentei para vocês um cavalheiro ali, ou um cavalheiro, um ser, uma coisa, que é, na minha opinião, um dos pequenos inimigos. E existe toda uma comunidade agora que está, digamos assim, entrando nesse assunto. E uma coisa interessante aqui seria isso aqui, ó. No momento, vejam bem, A Vingança de Gaia. Lembra do Covid? Está aí o Covid. Isso aqui é um trabalho científico que está sendo feito
numa universidade que trabalha com terra, com agronomia, aquela coisa toda, onde eles juntaram o Covid e a hipótese de Gaia. Ou seja, eles já estão, o pessoal já está pesquisando esse tipo de situações, né? Então, o que eu tinha falado? Eu falei de 3 coisas. Eu falei do Covid, eu falei da Gaia, eu falei do Lovelock, e no caso nós temos então aí a tríade completa, só que isso aqui seria o que eu apresentaria para vocês até domingo agora. Só que domingo agora eu estava lendo, eu gosto muito de ler os jornais lá da Europa, e vejam bem, isso aqui, que está aqui assim, eu achei num jornal agora na quarta-feira. É o jornal, é o País, o espanhol, tem vários, tem o uruguaio, etc. É um dos melhores jornais do mundo, na minha opinião, em letra espanhola. Aí o que esse o que esse jornal, ele colocou? Aqui escrito também, está escrito assim, Gaia se defende. Quem escreveu isso aqui foi uma mulher, uma cientista de altíssimo nível, né? E quando ela colocou Gaia se defende, ela já está mostrando que ela acredita piamente nas teorias de Lovelock. E isso aqui, quando coloca, ela diz assim, a sucessão de fenômenos climáticos extremos que vivemos no ano passado, agora vejam bem, leva um caminho de converter-se em uma nova modalidade climática. Aí ela fala sobre as temperaturas dentro do planeta, as coisas que estão acontecendo, e eu sublinhei isso aqui, vejam bem, isso aqui é 2022, jornal dessa semana da Espanha. E aqui ela coloca o seguinte, fazem 15 anos que James Lovelock, autor da teoria de Gaia, já não é mais da hipótese, ele predisse as manifestações extremas do clima se converteriam em norma. Já estamos nesse ponto. Aí, pouco antes da União do Clima, ali, dessa reunião do clima celebrada em Glasgow, em 1º de novembro, Lovelock recordava que a concentração de inundações, furacões, sequias, tormentas tropicais só são as queixas de uma terra ferida, a que nós não damos tréguas, e um detalhe interessante, ele se mostrou totalmente cético em relação ao resultado dessa conferência. Muito bem. Aí, isso aqui é o que eu tinha para mostrar para vocês. Agora, se vocês me perguntarem, eu vi o que está lá colocado na conclusão da tal da Conferência do Clima. Em primeiro lugar, a Conferência do Clima está errado. Nós não estamos discutindo o clima já está bagunçado. O que tem que fazer é conferência de onde nós estamos vivendo, ou seja, ali da bolinha, aquela da tal da Terra, né? Porque se as pessoas continuarem pensando dessa maneira, nós vamos ter que migrar para algum lugar, né? Porque na realidade, aquela conferência foi a história dos russos, do que eles acham, os americanos, o que eles acham, e a astrologia, uma astrometria, só que disso aí não sai nada. E aquela menina, Greta Thunberg, aquela menina, se fosse dizer assim, tem alguém nesse mundo que esteja falando, eu acredito que ela está falando, né? Ela está falando porque ela coloca todas essas coisas, e às vezes existe uma coisa, isso é muito bonito, um grande sábio, ele colocou o seguinte, que as pessoas inteligentes são antenas da raça. O nome dele é Marshall McLuhan, é um canadense. O que é antena da raça? Quando eu vivo no meio das pessoas, se eu não tenho antenas, eu enxergo tudo igual. Enxergo talvez a cabeça deles. Agora, se por eventualidade eu tiver lá umas guampinhas lá em cima e 2 olhinhos lá em cima, ele colocava que Einstein, etc, 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 essas pessoas seriam, porque na época delas, elas são consideradas meio malucas, meio loucas, aquela coisa toda, porque elas falam de coisas que ninguém acredita. Só que, na opinião dele, essas pessoas seriam as antenas da raça, e essas pessoas deveriam ser escutadas. Só que o problema, tem um filme agora, muito interessante, o filme chama-se Não Olhem para Cima. É exatamente, o filme é genial, ele mostra exatamente de que maneira negativa nós estamos enfrentando todas essas
coisas que estão acontecendo conosco. Então me desculpem se hoje eu exagerei um pouco, mas é aquela velha história. Eu tinha que colocar começo, meio e fim. E de 74 até 2022 até que eu falei pouco, né? Boa tarde para vocês, viu?